E estavam todos reunidos na última Santa Ceia, que Jesus estava participando antes da sua crucificação. E após ter terminado a Santa Ceia, então Jesus levanta-se, coloca água numa bacia, tira a sua vestimenta de cima e pega uma toalha. Cingindo essa toalha, ele começa a lavar o pé dos seus discípulos. E então nós vemos aí que Jesus está dando um grande ensinamento aos seus discípulos. Veja que para lavar os pés daqueles que estavam ali, ele precisava se agachar ou se ajoelhar. Então, o Senhor, como o grande mestre, como o nosso Salvador, ele se agacha ali aos pés dos seus discípulos, dando uma grande lição de humildade. E assim, então, ele vai lavando os pés, um por um. E nós vemos que ali no versículo 6, ele chega então até Simão Pedro. E veja o que Pedro diz. No versículo 6, então, ele fala assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Quando chega a vez de Simão Pedro, ele pergunta: mas o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus então responde: o que eu faço agora, tu não entendes agora, mas tu o saberás depois. Pedro ainda não estava entendendo e Jesus disse para que ele tivesse calma, mas ele iria entender lá na frente. E Pedro, por sua vez, disse: nunca me lavarás os pés. E nós vemos então que Jesus, mais uma vez, responde a Pedro: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Nós vemos que quem era Pedro? Pedro era um dos discípulos que já por algum tempo estava andando ali com seu mestre. Nós sabemos que Jesus estava sempre ensinando. Ele amava o ensino da palavra de Deus. E se Pedro estava sempre ao lado de Jesus, com certeza ele já havia aprendido muito. E nós vemos aqui que neste momento Pedro ele não entendia. E por isso ele comete dois grandes erros. Primeiro, ele se precipita e não aceita que o Senhor lave os pés. Mas depois ele muda de ideia. Ele vai de um extremo a outro extremo. E então ele já quer tomar um banho por completo. Quando Jesus disse que se não lavar os pés não teria parte com ele, Pedro já pede para que Jesus lhe lave as mãos, a cabeça. E assim nós vemos que a importância de estarmos sempre aprendendo a palavra de Deus. Pois Pedro estava ali ao lado de Jesus, podendo ter essa oportunidade de receber este ensino prático, aonde Jesus, com muito amor, com muito carinho, estava passando aos seus discípulos. E mesmo assim Pedro ainda não havia entendido. E nos leva a meditar o porquê que muitas vezes nós colocamos dificuldades para não ir às escolas bíblicas, para não buscar o conhecimento da palavra de Deus. Será que nós somos melhores que Pedro? Ele era um discípulo de Jesus que estava ali ao lado do Senhor, percorrendo dia a dia os caminhos por onde Jesus passava, e mesmo assim nós vemos aqui que ele errava.
E eu creio que não era só ele que não estava entendendo, talvez os outros também ainda não entendiam. Mas Pedro foi aquele que teve a coragem para falar e teve a humildade de receber, então, essa correção. E na sequência nós vemos que ele permitiu, então, que Jesus lavasse os seus pés. E nós vemos aqui que depois que Jesus, então, ele lava os pés dos seus discípulos, ali no versículo 12, ele diz assim: depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu tenho vos feito? Então, depois que o Senhor ele lava os pés dos discípulos, um por um, e novamente, então, ele retoma aquelas suas vestes e senta-se à mesa e faz uma pergunta a todos os seus discípulos: entendestes o que eu vos fiz? Estava aí a oportunidade para cada um perguntar, para cada um buscar algum esclarecimento. Que ensinamento maravilhoso que o Senhor estava dando aos seus discípulos e dá para cada um de nós. Veja que ele colocava da melhor forma possível para que os seus discípulos pudessem aprender os seus ensinamentos. Era uma aula prática e com isso ficaria mais fácil de ficar gravado em suas mentes e em seu coração. Mas nós temos a oportunidade ainda hoje de estar aprendendo através da Santa Palavra de Deus. Então veja como é importante. Nós sabemos que Pedro era um homem que tinha uma grande vontade de fazer a obra de Deus. Era um homem dedicado, um homem esforçado, mas mesmo assim ele precisava estudar, precisava aprender, precisava conhecer. E não é diferente com cada um de nós. Por mais que tenhamos boa vontade, que tenhamos o desejo de fazer a obra de Deus, de cumprir com o propósito que Deus tem nas nossas vidas, nós precisamos estar todos os dias aprendendo. Precisamos nos reunir para ali juntos, com todos os irmãos, buscarmos crescer no entendimento e estarmos preparados para fazer a obra do Senhor. E então Jesus ele diz ainda ali do versículo 13 em diante: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Mais ainda, no versículo 15 ele diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então veja que Jesus ele chama a atenção dos seus discípulos e, em consequência, chama também a atenção de todos nós, a minha atenção, a tua atenção, para este ensinamento. Ele, mesmo sendo Senhor e Mestre, ele se colocou ali de joelho, ele se abaixou para lavar os pés dos seus discípulos. Ele mostrou a humildade que nós devemos ter se nós queremos fazer a obra de Deus. E ele diz ainda que ele deu exemplo para que nós faça também. Então não foi apenas daquela vez ou naquela situação, mas ele deu exemplo para que os discípulos continuassem fazendo. E nós também somos discípulos. A partir do momento em que nós buscamos ao Senhor e estamos aprendendo dele, nós somos discípulos de Jesus Cristo. E essa ordem, essa orientação também é para nós, para que nós venha pôr em prática
aquilo que ele nos ensinou. Ele deu exemplo para que nós venha fazer da mesma forma. Assim como ele teve aquela humildade de se colocar aos pés ali dos seus discípulos e lavar os pés de cada um, nós devemos de ter a humildade de poder entender que todos são importantes na obra de Deus e devemos aprender com cada um. Então, que nós possamos pôr em prática aquilo que Jesus tem nos ensinado. E no versículo de número 17, ele diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Até aquele momento, Pedro ainda não entendia, talvez outros discípulos ainda não entendiam, como talvez nós até agora não estivéssemos entendendo. Mas Jesus então diz: agora que vocês estão sabendo destas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Agora que nós sabemos dessas coisas, felizes nós seremos se assim nós fizermos. Que nós possamos pôr em prática aquilo que Jesus tem ensinado. É mais um ensinamento que Jesus passa para mim, passa para você, para que nós possamos ter a humildade como Pedro teve. Ele estava errado, mas quando ele pôde ouvir a explicação de Jesus, ele entendeu e permitiu que o Senhor assim o fizesse, pois ele queria ter parte com Jesus Cristo. E creio que não é diferente com todos que agora estamos aqui nesta caminhada. Todos nós queremos fazer parte com o Senhor e estar um dia naquele lugar que Ele tem preparado para cada um de nós. Por isso, se Ele assim nos ensinou, vamos fazer assim, como o exemplo que Ele nos deu, para que possamos estar preparados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.